Carol Duarte pensou que estava dividindo segredos com sua melhor amiga, mas logo percebeu que havia revelado suas fantasias mais proibidas para ninguém menos que seu próprio chefe. O que começou como um constrangimento se transformou numa paixão incontrolável, temperada por provocações, momentos íntimos, uma festa memorável e um amor que nem a chuva intensa foi capaz de apagar. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Agora, prepare-se para uma montanha-russa de emoções. O sol da tarde de domingo filtrava pelas cortinas do apartamento na Vila Madalena, criando listras douradas no piso de madeira clara. Carol Duarte esticou os braços, ainda envolta no roupão felpudo, enquanto o aroma do café recém-passado perfumava o ambiente. Aos 26 anos, ela havia construído uma rotina perfeita. Domingos eram sagrados, dedicados ao descanso e às conversas intermináveis com Júlia, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. Mas este domingo seria diferente, muito diferente. Enquanto mexia o açúcar na xícara, uma lembrança súbita a fez corar. O sonho da noite anterior voltou com força total, cada detalhe nítido, como se ainda estivesse acontecendo. Juliano Machado, seu chefe de 32 anos, diretor comercial da empresa onde trabalhava como gerente de projetos na Faria Lima. No sonho, ele usava aquela camisa cinza que sempre marcava perfeitamente seus músculos definidos. "Meu Deus, Carol, você precisa se controlar", murmurou para si mesma, mas o sorriso involuntário denunciava que não havia arrependimento algum. Pegou o celular e, sem pensar duas vezes, apertou o botão de gravar áudio. Júlia precisava saber daquilo. Precisava saber como sua mente havia criado cenários impossíveis envolvendo a mesa da sala de reuniões, o arquivo morto e revelações sobre um fetiche por autoridade que ela nem sabia que tinha. Por 3 minutos completos, Carol descreveu cada sensação, cada palavra sussurrada, cada toque imaginário. Sua voz oscilava entre risos nervosos e suspiros genuínos. Era impossível negar. Estava completamente atraída por Juliano Machado, mesmo sabendo que ele estava fora do seu alcance. "Júlia, você não vai acreditar no que minha mente pervertida criou", finalizou o áudio, ainda rindo. "Me liga depois, preciso de terapia urgente." Sem olhar direito, enviou a mensagem. O telefone vibrou quase imediatamente. Estranho, Júlia normalmente demorava para responder. Carol olhou a tela e sentiu o sangue gelar nas veias. Juliano Machado, online. Reproduzido às 9h22. "Não, não, não!" gritou, jogando o telefone no sofá como se fosse um objeto em chamas. 3 minutos. 3 minutos de confissões íntimas sobre fantasias sexuais com seu chefe. 3 minutos que ela nunca poderia apagar. O telefone vibrou novamente. Com as mãos tremendo, Carol pegou o aparelho. "Juliano. Interessante final de semana, Carol. Nos vemos amanhã." Carol deixou-se cair no sofá, o coração disparado. Como ela iria encarar Juliano na segunda-feira? Como fingiria que nada havia acontecido? Mais importante, o que aquela resposta significava? O tom era neutro, profissional, mas havia algo nas entrelinhas que a fazia questionar se sua vida profissional havia chegado ao fim. O domingo, que havia começado tão pacífico, agora parecia uma bomba relógio prestes a explodir. A segunda-feira chegou com a velocidade de um tsunami. Carol passou a madrugada inteira ensaiando desculpas, preparando discursos de pedido de demissão e imaginando cenários catastróficos. Chegou ao escritório 20 minutos mais cedo, esperando encontrar seu ambiente de trabalho ainda vazio, onde pudesse se preparar mentalmente para o confronto inevitável. Mas Juliano já estava lá, sentado em sua mesa, concentrado na tela do computador. Ele usava exatamente a camisa cinza que Carol havia descrito no áudio. Ela congelou na entrada, observando-o por alguns segundos antes de ser notada. Era como se o universo estivesse testando seus limites. "Bom dia, Carol", disse Juliano sem levantar os olhos da tela. Sua voz mantinha o mesmo tom profissional de sempre, mas havia uma nuance diferente, quase imperceptível. Bom dia, Juliano", ela gaguejou, forçando as pernas a se moverem em direção à sua mesa. O dia passou em câmera lenta. Cada olhar de Juliano parecia carregar o peso do conhecimento compartilhado. Durante a reunião de planejamento da manhã,
Ele fez comentários que, antes do áudio, seriam perfeitamente normais. Agora, cada palavra soava carregada de duplo sentido. Carol, você poderia me ajudar a revisar o projeto Stevens? Preciso de alguém com sua perspicácia, disse, enfatizando a última palavra de uma forma que fez o rosto dela esquentar. Na hora do almoço, quando Carol pensava que finalmente teria um momento de respiro, Juliano apareceu em sua mesa com 2 xícaras de café. Achei que você pudesse precisar, disse, oferecendo uma das xícaras. Café forte, sem açúcar, com um toque de canela. Exatamente como você gosta. Carol arregalou os olhos. Como ele sabia exatamente como ela tomava café? Há 2 anos trabalhando juntos, e ela nunca havia mencionado suas preferências. Obrigada, murmurou, aceitando a xícara. Seus dedos se tocaram brevemente durante a troca, e Carol teve certeza de que ele havia prolongado o contato propositalmente. De nada. Ah, e Carol. Juliano se aproximou ligeiramente, baixando a voz. Gostei muito da sua apresentação de ontem. Muito detalhada, muito criativa. Antes que ela pudesse responder, ele já havia se afastado, deixando-a completamente vermelha e com o coração disparado. O resto da tarde foi uma dança cuidadosa de olhares e silêncios carregados. Carol tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar a forma como Juliano havia mudado. Não era apenas sua imaginação, ele estava claramente provocando-a, testando até onde poderiam levar aquela situação. Quando faltavam apenas 15 minutos para o fim do expediente, Juliano enviou uma mensagem pelo sistema interno da empresa. Juliano para Carol. Sala de reuniões B. Agora. Precisamos conversar sobre o projeto e outras coisas. Carol sentiu as pernas fraquejarem. A sala de reuniões B era exatamente o local que ela havia mencionado no áudio. Coincidência? Ela duvidava. Com passos hesitantes, dirigiu-se à sala. Juliano já estava lá, de pé, olhando pela janela que dava vista para a agitação da Faria Lima. Quando ela entrou, ele se virou lentamente. Fecha a porta, Carol. Ela obedeceu, sentindo o peso do momento. Estava sozinha com Juliano Machado na sala de reuniões, exatamente como no sonho. A realidade e a fantasia começavam a se confundir de forma perigosa. Então, disse Juliano se aproximando devagar, vamos conversar sobre esse projeto. O som da porta se fechando ecoou na sala de reuniões como um tiro. Carol permaneceu de costas para Juliano por alguns segundos, tentando reunir coragem para se virar. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela as fechou em punhos para disfarçar o nervosismo. Carol, por favor, se vire. A voz de Juliano soava diferente. Mais baixa, mais íntima. Ela obedeceu lentamente, encontrando os olhos dele fixos nos seus. Não havia julgamento ali, nem constrangimento profissional. Havia algo muito mais intenso e muito mais perigoso. Eu preciso me explicar, começou Carol, as palavras saindo atropeladas. O áudio foi um engano terrível. Eu estava falando com minha amiga e... Carol, Juliano a interrompeu, dando um passo à frente. Você realmente acha que eu chamei você aqui para receber explicações? Ela piscou confusa. Não entendi. Juliano apoiou as mãos na mesa de reuniões, exatamente onde Carol havia imaginado no sonho. O paralelo era tão óbvio que ela sentiu as pernas fraquejarem. Há 2 anos trabalhamos juntos, ele disse, sem desviar o olhar. 2 anos em que fingi não notar a forma como você me olha durante as reuniões. 2 anos fingindo que não sentia nada quando você fica nervosa perto de mim. 2 anos mentindo para mim mesmo. O coração de Carol disparou. Juliano, Você acha que não sonho com você também, Carol? A pergunta saiu como um sussurro, mas ecoou na sala como um grito. Você acha que não reparo em cada detalhe seu, na forma como você morde o lábio quando está concentrada? Como seus olhos brilham quando você tem uma ideia? Como você fica corada quando alguém a elogia? Carol sentiu o mundo girar. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Mas você é meu chefe. Ela balbuciou, tentando se agarrar à única lógica que ainda fazia sentido. E você acha que isso me impediu de me apaixonar por você? A confissão saiu crua, sem filtros. Juliano se afastou da mesa e caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Você acha que ser seu chefe me torna imune ao seu sorriso, à sua inteligência, à forma como você se importa genuinamente com tudo que faz? Carol estava sem palavras.
2 horas atrás, achava que sua vida profissional havia chegado ao fim. Agora descobria que o homem que havia alimentado seus sonhos mais secretos sentia o mesmo por ela. O áudio, ela começou, mas a voz falhou. O áudio foi a coisa mais honesta que já ouvi na minha vida, disse Juliano, erguendo a mão para tocar gentilmente o rosto dela. 3 minutos de pura verdade. 3 minutos em que você disse tudo o que eu sempre quis escutar. O toque de seus dedos na pele dela foi como eletricidade. Carol fechou os olhos, se entregando à sensação. Eu também sonho com você. Ele continuou, a voz cada vez mais baixa. Sonho com isso aqui, ele gesticulou para a sala ao redor. Sonho com conversas verdadeiras, sem hierarquias, sem protocolos. Sonho com a possibilidade de conhecer a Carol que existe além dessas paredes. E o que fazemos agora? A pergunta saiu como um suspiro. Juliano sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela havia visto dele desde que se conheceram. Agora, Carol Duarte, vamos parar de fingir que somos apenas colegas de trabalho. Ele se afastou ligeiramente, mantendo o olhar fixo nela. Vai ter um baile da empresa no sábado. Você vai comigo? Carol sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como um encontro. Como duas pessoas que estão cansadas de negar o que sentem uma pela outra. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Carol podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir a intensidade do momento envolvendo-os como uma bolha. Preciso pensar, ela disse finalmente, embora já soubesse qual seria sua resposta. Juliano assentiu, compreendendo. Pense. Mas, Carol... Ele se aproximou novamente, sussurrando perto do ouvido dela. Não pense demais. Às vezes, os melhores enganos são, na verdade, os acertos que estávamos esperando. Quando ele se afastou e abriu a porta da sala, Carol permaneceu ali, sozinha, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sua vida havia mudado completamente em 15 minutos. O áudio enviado por engano não havia destruído sua carreira. Havia aberto a porta para algo que ela nunca havia ousado imaginar que fosse possível. A terça-feira passou como um borrão. Carol flutuava entre momentos de euforia e crises de pânico, revivendo cada palavra da conversa com Juliano. Ele havia se comportado normalmente durante todo o dia, mantendo o profissionalismo impecável, mas havia pequenos sinais. Um sorriso mais demorado aqui, um olhar mais intenso ali. Uma mensagem interna perguntando se ela havia pensado sobre nossa conversa de ontem. Na quarta-feira, durante a pausa para o café, ela finalmente ligou para Júlia. Júlia, preciso te ver. Urgente. Nossa, que voz é essa? Aconteceu alguma coisa grave? Depende de como você define grave. Digamos que minha vida virou de cabeça para baixo por causa de um áudio. 2 horas depois, elas estavam sentadas na varanda do apartamento de Júlia, na Perdizes, uma garrafa de vinho entre elas, enquanto Carol contava toda a história desde o domingo. Espera aí, Júlia interrompeu, quase engasgando com o vinho. Você enviou aquele áudio para o Juliano? O áudio dos 3 minutos de fantasia sexual detalhada? Júlia, e ele não só não te demitiu, como te convidou para o baile da empresa? Júlia estava visivelmente chocada. Carol, você tem certeza de que não está sonhando? Pede para eu te beliscar. Ele disse que sonha comigo também. Carol murmurou, ainda sem acreditar. Disse que há 2 anos finge que não sente nada. Júlia se levantou dramaticamente. Amiga, isso é melhor que qualquer novela. Mas espera aí. Você ainda não disse se vai aceitar o convite. Carol suspirou. É complicado, Ju. Ele é meu chefe. E se der errado? E se for só uma aventura para ele? E se você estiver desperdiçando a chance da sua vida por causa do esse? Júlia se sentou ao lado da amiga. Carol, você está apaixonada por esse homem há 2 anos. 2 anos fingindo que é só admiração profissional. Agora ele está oferecendo exatamente o que você sempre quis e você está com medo. Estou apavorada, Carol admitiu. Ótimo. Medo significa que é importante. Júlia pegou as mãos de Carol. Agora me escuta. Nós vamos ao shopping. Vamos comprar o vestido mais deslumbrante de São Paulo. E você vai nesse baile. Porque, querida, algumas oportunidades só aparecem uma vez na vida. Na quinta-feira, elas passaram a tarde inteira no shopping Iguatemi. Depois de experimentar 17 vestidos, Carol finalmente encontrou o vestido. Vermelho, de tecido fluido, que acentuava suas curvas, sem ser vulgar.
com um decote nas costas que era elegante e provocativo ao mesmo tempo. Esse é o vestido, disse Júlia emocionada. Nesse vestido você vai fazer o Juliano Machado se apaixonar perdidamente por você. E se ele já estiver? Carol perguntou, observando-se no espelho. Então esse vestido vai fazer ele ter certeza de que não pode viver sem você. Na sexta-feira, Carol chegou ao escritório determinada a dar uma resposta. Mas Juliano havia saído para reuniões externas, e ela passou o dia inteiro nervosa, ensaiando o que diria. Às 5 da tarde, quando já havia perdido a esperança de vê-lo, Juliano apareceu em sua mesa. Carol, posso falar com você por um minuto? Eles caminharam até a sala de reuniões, a mesma de segunda-feira. Desta vez, Carol não estava nervosa. Estava decidida. Eu pensei, ela disse antes que ele pudesse falar. E Carol sorriu, sentindo uma confiança que não sabia que possuía. E a resposta é sim. Vou ao baile com você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Juliano foi como o sol nascendo. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Quero que seja um encontro de verdade. Não quero fingir que somos apenas colegas que foram juntos por conveniência. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Juliano se aproximou, os olhos brilhando. Carol Duarte, você é ainda mais incrível do que eu imaginava. Ainda não viu nada. Ela respondeu, surpreendendo-se com a própria ousadia. Passo para buscá-la às 7. Estarei pronta. Quando ele se afastou, Carol sentiu que havia cruzado uma linha, da qual não haveria volta. No sábado, sua vida mudaria para sempre. E pela primeira vez desde domingo, ela não estava com medo. Estava ansiosa. O sábado chegou com uma chuva fina que deixava São Paulo com um ar romântico. Carol passou a manhã inteira se preparando. Banho demorado, esfoliação, hidratação, manicure feita em casa com o esmero de uma profissional. Júlia chegou às 2 da tarde para ajudar com a maquiagem e o cabelo. Você está nervosa? Perguntou Júlia, aplicando o rímel com precisão cirúrgica. Apavorada, Carol admitiu. E se ele se arrepender? E se aparecer com outra pessoa? E se... Para! Júlia a interrompeu. Você vai ficar deslumbrante, ele vai ficar babando e vocês vão ter a noite mais romântica das suas vidas. Ponto final. Às 6h30, Carol estava pronta. O vestido vermelho caía perfeitamente em seu corpo. A maquiagem estava impecável. Olhos marcados com esfumado dourado e batom vermelho que combinava com o vestido. O cabelo estava preso em um coque baixo elegante, com alguns fios soltos emoldurando o rosto. Quando a campainha tocou exatamente às 7, Carol sentiu o estômago dar uma cambalhota. Abriu a porta e encontrou Juliano parado ali, de smoking impecável, segurando um pequeno buquê de rosas vermelhas. Por alguns segundos, eles apenas se olharam em silêncio. Você está deslumbrante, ele disse finalmente, a voz levemente rouca. Você também está muito bonito, ela respondeu aceitando as flores. O hotel onde o baile seria realizado, no Itaim Bibi, estava decorado com elegância impressionante. Luzes douradas, arranjos florais enormes, uma orquestra ao vivo. Carol nunca havia estado em um evento tão sofisticado. Nervosa? Juliano perguntou, oferecendo o braço enquanto caminhavam em direção ao salão. Um pouco. E você? Ele sorriu. Ansioso para mostrar para todos que a mulher mais linda do baile está comigo. Ao entrarem no salão, Carol imediatamente notou os olhares curiosos dos colegas. Afinal, ninguém esperava ver a gerente de projetos chegando acompanhada do diretor comercial. As especulações já deviam estar circulando. Não ligue para eles, Juliano sussurrou em seu ouvido. Hoje à noite existe apenas você e eu. A primeira parte da noite foi um teste de resistência. Eles conversaram com outros casais, participaram das atividades sociais, mantiveram a aparência de dois colegas que haviam decidido ir juntos por conveniência. Mas a tensão entre eles era palpável. Cada toque acidental, cada olhar prolongado aumentava a eletricidade no ar. Foi durante a tradicional troca de pares que tudo mudou. Quando a música começou e os casais se reorganizaram, Juliano estendeu a mão para Carol. Posso ter a honra? A partir do momento em que ele a puxou para seus braços na pista de dança, o resto do mundo desapareceu. Eles se moviam em perfeita sincronia, como se tivessem dançado juntos a vida inteira. Você dança muito bem, ela sussurrou. Minha mãe me obrigou a fazer aulas quando eu era adolescente. Sempre odiei, até agora.
Eles dançaram música após música, perdidos um no outro. Carol podia sentir os olhares do resto do escritório, mas não se importava. Juliano estava olhando para ela como se fosse a única mulher no mundo. Carol, ele disse durante uma valsa mais lenta, preciso te dizer uma coisa. Diga, eu não trouxe você aqui só porque você aceitou o convite. Sua voz estava séria, intensa. Eu trouxe você aqui porque não consigo mais imaginar minha vida sem você. Carol sentiu o coração disparar. Juliano, eu sei que é arriscado, sei que pode complicar tudo, mas eu estou apaixonado por você, Carol. E não é desde o áudio de domingo. É desde o primeiro dia que você entrou naquela sala de reuniões há 2 anos e questionou minha apresentação com aquele sorriso tímido e aquela argumentação brilhante. As palavras dela ficaram presas na garganta. Era tudo o que ela havia sonhado ouvir, mas agora que estava acontecendo, parecia grande demais para ser real. Vem comigo, ele disse, pegando a mão dela e conduzindo-a para fora da pista de dança. Para onde? Um lugar onde possamos conversar sem plateia. Ele a levou para o terraço do hotel, que tinha uma vista deslumbrante da cidade iluminada. A chuva havia parado, deixando o ar limpo e fresco. Sozinhos sob as estrelas, longe dos olhares curiosos, eles finalmente puderam ser completamente honestos. Carol, Juliano disse, virando-se para encará-la, eu sei que isso vai mudar tudo entre nós. Sei que não vai ser fácil, mas eu não aguento mais fingir que você é apenas minha funcionária. E o que você está propondo? Ela perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Estou propondo que a gente pare de fingir, que a gente viva isso de verdade, que a gente descubra juntos o que pode acontecer quando 2 pessoas param de lutar contra o que sentem. Carol olhou para a cidade lá embaixo, as luzes piscando como estrelas terrestres. Sua vida inteira estava prestes a mudar. Ela podia seguir o caminho seguro, voltar para o baile, fingir que aquela conversa nunca havia acontecido, manter sua vida profissional estável e previsível. Ou ela podia saltar. Juliano, ela disse virando-se para ele, eu também estou apaixonada por você. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a resposta mais linda que ela já havia visto. Então vamos parar de desperdiçar tempo. Quando ele se inclinou para beijá-la, Carol sentiu que estava vivendo o momento mais importante da sua vida. O beijo foi suave no início, hesitante, como se eles estivessem pedindo permissão um ao outro. Depois se tornou mais intenso. 2 anos de sentimentos reprimidos finalmente encontrando expressão. Quando se separaram, estavam sem fôlego. E agora? Ela perguntou. Agora, disse Juliano pegando a mão dela. Vamos voltar lá e mostrar para todo mundo que Carol Duarte e Juliano Machado são oficialmente um casal. Carol acordou no domingo com a sensação de que havia sonhado a noite inteira, mas as rosas vermelhas na mesa de cabeceira e o vestido vermelho cuidadosamente pendurado no closet confirmavam que tudo havia sido real. Ela e Juliano haviam voltado ao baile de mãos dadas, dançado até tarde, e quando ele a deixou em casa, haviam se beijado novamente na porta do apartamento, um beijo longo e doce que prometia muito mais. O telefone tocou às 9 da manhã. Bom dia, linda. A voz de Juliano soava ainda mais atraente pelo telefone. Bom dia, ela respondeu sorrindo automaticamente. Dormiu bem? Melhor do que durmo há anos. E você? Sonhei com você a noite inteira. Sonhos bem melhores que os anteriores, diga-se de passagem. Carol riu, sentindo o rosto esquentar. Juliano Machado, você está sendo atrevido. Você ainda não viu nada. Está livre hoje? Estou. Por quê? Quero te mostrar São Paulo pelos meus olhos. Quero que você conheça os lugares que são importantes para mim. Posso buscá-la em 1 hora? 1 hora depois, Carol estava no carro de Juliano, um sedã preto elegante que cheirava a perfume masculino e possibilidades. Ele usava jeans escuros e uma camisa social azul claro, as mangas dobradas até os cotovelos. Casual, mas ainda assim devastadoramente atraente. Primeira parada, ele anunciou. A cafeteria onde eu venho desde criança. A pequena cafeteria na Liberdade era um achado escondido entre prédios modernos. Família japonesa, 3 gerações cuidando do mesmo negócio, café preparado com carinho artesanal. Juliano cumprimentou os proprietários como família. Apresentou Carol como alguém muito especial. E eles se sentaram numa mesa pequena no fundo. Meu pai me trazia aqui todos os domingos quando eu era criança. Ele contou, mexendo o café.
Depois que ele morreu, continuei vindo. É meu lugar de paz. Que idade você tinha quando ele morreu? Carol perguntou gentilmente. 17. Câncer. Foi rápido, mas doloroso. Juliano olhou pela janela. Minha mãe nunca se recuperou completamente. Ela mora no interior agora, com minha irmã. Sinto muito. Ele ia gostar de você, Juliano disse, voltando a olhá-la. Ele sempre dizia que eu deveria encontrar uma mulher que me desafiasse intelectualmente. Beleza passa, Juliano, mas inteligência e caráter são para sempre. Carol sentiu o coração apertar. Ele parece ter sido um homem sábio. Era, e tinha razão sobre muitas coisas. A segunda parada foi o centro histórico. Juliano estacionou e eles caminharam pelas ruas antigas, ele apontando edifícios, contando histórias da cidade, segurando a mão dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Carol nunca havia prestado verdadeira atenção à arquitetura de São Paulo, mas através dos olhos de Juliano, a cidade ganhava uma beleza nova. Você conhece bem a história da cidade, ela observou. Adoro história. Foi minha segunda opção de carreira, na verdade. O que te fez escolher a administração? Pragmatismo. Meu pai havia construído a base da empresa. Eu tinha a responsabilidade de continuar crescendo. Mas um dia, quando me aposentar, quero escrever um livro sobre a São Paulo antiga. Almoçaram no Terraço Itália, a cidade se estendendo infinitamente pela janela. A conversa fluía naturalmente. Eles falavam sobre sonhos, medos, planos para o futuro, histórias do passado. Carol descobriu que Juliano tocava violão, mal, segundo ele, que era viciado em documentários de história, que havia morado 6 meses na Europa depois da faculdade, que tinha pavor de altura, mas havia aceito o almoço ali porque queria impressioná-la. Você tem medo de altura e me trouxe no prédio mais alto de São Paulo? Ela riu. Os sacrifícios que fazemos por amor, ele respondeu, e a palavra amor ficou pairando no ar entre eles. À tarde, visitaram o cemitério da Consolação. Sei que é estranho trazer você aqui no nosso primeiro encontro oficial, Juliano disse, enquanto caminhavam entre os túmulos históricos. Mas meus pais estão enterrados aqui. Queria que você os conhecesse. Eles pararam diante de uma lápide simples e elegante. Juliano ficou em silêncio por alguns minutos e Carol respeitou o momento. Quando ele finalmente falou, sua voz estava emocionada. Pai, mãe, essa é a Carol, a mulher por quem eu me apaixonei. Ele olhou para ela. Carol, esses são meus pais, Eduardo e Helena Machado. Eles teriam adorado você. Carol sentiu lágrimas picarem os olhos. A intimidade do momento, a confiança que Juliano estava depositando nela, era avassaladora. No final da tarde, voltaram para o apartamento dele no Morumbi. Era espaçoso, moderno, decorado com bom gosto, mas ainda assim masculino. Fotos da família, livros de história espalhados, uma estante com vinis antigos. Quer tomar um banho? Ele perguntou. E antes que ela pudesse interpretar mal, ele se apressou a explicar. Tenho uma banheira enorme que nunca uso. Pensei que poderíamos relaxar, conversar mais. A banheira era realmente enorme, com vista para a cidade. Juliano encheu de água quente e sais perfumados, colocou música suave, acendeu algumas velas. Eles entraram vestindo roupões, a água quente relaxando músculos que Carol nem sabia que estavam tensos. Isso é perfeito, ela suspirou, recostando a cabeça na borda da banheira. Você é perfeita, Juliano disse, puxando-a suavemente para perto dele. Eles ficaram ali por 1 hora, conversando baixo, trocando carícias inocentes, descobrindo-se além da atração física. Carol sentia-se completamente confortável, completamente aceita, completamente amada. Quando saíram da banheira, Juliano ofereceu uma de suas camisas para ela vestir. Era grande demais, chegava até os joelhos dela, mas Carol nunca havia se sentido mais sexy. Fica perfeita em você, ele disse, os olhos escuros e intensos. Juliano, ela começou, aproximando-se dele. Diga, obrigada por hoje, por me mostrar quem você é, por confiar em mim. Carol, ele disse, pegando o rosto dela entre as mãos. Eu quero confiar tudo a você. Quero dividir minha vida com você. Quero... Ela o silenciou com um beijo. Um beijo que dizia tudo o que palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Fica comigo esta noite. Ele sussurrou contra os lábios dela. Tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. O que aconteceu a seguir foi ainda melhor que qualquer sonho que Carol havia tido.
Juliano era gentil, apaixonado, atencioso. Eles se descobriram completamente, sem pressa, saboreando cada momento, cada toque, cada sussurro. Mais tarde, deitados entrelaçados, Carol sabia que sua vida havia mudado para sempre. Carol, Juliano murmurou, acariciando seus cabelos. Você quer namorar comigo? Oficialmente? Ela ergueu a cabeça para olhá-lo. Está me pedindo em namoro? Estou. Então a resposta é sim, claro que sim. Ele sorriu e a beijou novamente. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna, mas para Carol e Juliano, o mundo havia se reduzido àquele quarto, àquele momento, àquele amor que havia começado com um áudio enviado por engano e se tornado a coisa mais certa de suas vidas. A segunda-feira chegou carregada de ansiedade. Carol acordou no apartamento de Juliano, nos braços dele, e por alguns segundos esqueceu completamente onde estava. A realidade dos últimos dias parecia um sonho bom demais para ser verdade. Bom dia, namorada, Juliano murmurou contra o pescoço dela, a voz rouca de sono. Bom dia, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Vai ter que acreditar. Ele sorriu, beijando-a suavemente. Porque agora você está presa comigo. No caminho para o escritório, eles discutiram como lidar com a situação profissional. Manter segredo seria impossível. Meio escritório já havia visto como eles se comportaram no baile. Mas revelar abertamente um relacionamento entre chefe e funcionária poderia gerar complicações. O que você acha de conversarmos com o RH primeiro? Carol sugeriu. Para entender as políticas da empresa? Boa ideia. Mas Carol... Juliano pegou a mão dela no trânsito parado. Independente do que o RH disser, eu não vou abrir mão de você. Se for necessário, eu peço transferência para outro departamento. Você faria isso? Por você? Faria qualquer coisa. Chegaram ao escritório separadamente. Carol desceu 2 quarteirões antes para não chegarem juntos, mas bastou ela entrar no elevador para perceber que os olhares eram diferentes. Ana, da contabilidade, sussurrou algo para Marcos, do marketing. Roberto, do jurídico, sorriu de forma estranha quando a cumprimentou. As especulações já haviam começado. Durante a manhã, Carol tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar as conversas sussurradas que paravam quando ela se aproximava. No horário do almoço, Juliana, da recepção, finalmente teve coragem de perguntar. Carol, é verdade que você e o Juliano estão... Vocês sabem? Estão o quê? Carol fingiu não entender. Todo mundo viu vocês no baile, o jeito que ele olhava para você, e vocês dançaram a noite inteira juntos. Carol suspirou. Era inútil tentar disfarçar. Juliana, posso te pedir um favor? Deixa eu resolver isso do meu jeito primeiro. Às 14h, Juliano enviou uma mensagem pelo sistema interno. Reunião geral em 10 minutos. Auditório principal. Todos os funcionários. Carol sentiu o estômago gelar. Ele não ia. O auditório estava lotado. Murmúrios especulativos enchiam o ambiente. Juliano subiu ao palco com sua postura habitual, confiante, comandando a atenção de todos sem esforço. Carol estava sentada na 3ª fileira, o coração disparado. Bom dia, pessoal. Juliano começou, a voz ecoando no sistema de som. Sei que é incomum convocar uma reunião geral com tão pouca antecedência, mas precisava conversar com vocês sobre algo importante. O silêncio no auditório era absoluto. Como vocês sabem, nossa empresa sempre prezou pela transparência e pelo ambiente ético de trabalho. Por isso, acredito que honestidade é fundamental em qualquer situação. Carol sentiu as pernas tremerem. Ele realmente ia fazer aquilo. No sábado, durante o baile da empresa, alguns de vocês notaram que eu estava acompanhado da Carol Duarte, nossa gerente de projetos. Juliano pausou procurando Carol na plateia. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. O que vocês viram não foi apenas 2 colegas que decidiram ir ao evento juntos por conveniência. Murmúrios se espalharam pelo auditório. Carol e eu estamos em um relacionamento. Um relacionamento sério, que começou recentemente, mas que tem bases em sentimentos que existem há bastante tempo. O burburinho aumentou. Carol sentiu todas as cabeças se virarem para olhá-la, mas manteve os olhos fixos em Juliano. Sei que isso pode gerar especulações e preocupações. Ele continuou, erguendo a mão para pedir silêncio. Por isso, quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, nossa relação pessoal não interferirá em nossas decisões profissionais.
Carol continuará sendo avaliada pelos mesmos critérios de todos os outros funcionários. Segundo, já conversamos com o RH para garantir que todas as políticas da empresa sejam respeitadas. Terceiro, se alguém tiver qualquer preocupação ou reclamação relacionada a esta situação, pode procurar diretamente o Departamento de Recursos Humanos. Ele fez uma nova pausa, o olhar varrendo toda a plateia. Dito isso, espero poder contar com o profissionalismo e o respeito de todos vocês. Carol é uma funcionária exemplar, uma profissional competente e merece ser tratada com a mesma consideração de sempre. Nossa vida pessoal é nossa responsabilidade. Nossa vida profissional continuará sendo conduzida com a excelência que vocês já conhecem. A mão de Carol estava suando quando Juliano fez a pergunta final. Alguém tem alguma dúvida ou comentário? Silêncio absoluto por alguns segundos. Então, para surpresa de Carol, Sandra, da contabilidade, uma senhora de 50 e poucos anos, respeitada por todos, se levantou. Juliano, falo por muitos de nós quando digo que já era hora. Ela sorriu. Qualquer pessoa com olhos percebia a química entre vocês. Só estávamos esperando vocês perceberem também. Risos se espalharam pelo auditório. Outras pessoas começaram a bater palmas. Carol sentiu o rosto queimar, mas também sentiu um alívio imenso. Obrigado, Sandra. Juliano riu. Alguém mais? Só uma pergunta, gritou Marcos do marketing. Posso oficialmente dizer que fui o primeiro a apostar que vocês iam ficar juntos? Mais risos. A tensão havia se dissipado completamente. Podem voltar ao trabalho, Juliano concluiu sorrindo. E obrigado pelo apoio de vocês. Quando o auditório se esvaziou, Carol permaneceu sentada, ainda processando o que havia acontecido. Juliano desceu do palco e caminhou até ela. E então, como foi? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Eu não acredito que você fez isso, ela disse, mas estava sorrindo. Preferia que mantivéssemos segredo? Não, ela respondeu sem hesitação. Prefiro assim, honesto, transparente, sem ter que fingir que não sinto nada por você. Ótimo. Ele se inclinou para beijá-la, mas parou no meio do caminho. Agora que todo mundo sabe, ainda posso te beijar no trabalho? Carol riu. Acho melhor mantermos o profissionalismo durante o expediente, Sr. Machado. Entendido, senhorita Duarte. Mas depois das 6, sou toda sua. Quando saíram do auditório, encontraram um pequeno grupo de colegas esperando no corredor. Para surpresa de Carol, todos tinham sorrisos genuínos. Parabéns, gente, disse Ana da contabilidade. Vocês formam um casal lindo. Finalmente o Juliano vai parar de ficar mal-humorado quando a Carol está de férias, brincou Roberto. Eu ficava mal-humorado? Juliano perguntou, fingindo surpresa. Um urso, confirmou Sandra. Agora sabemos por quê. O resto do dia passou em um clima completamente diferente. As pessoas cumprimentavam Carol com sorrisos calorosos, faziam piadas inocentes sobre o casal, mas tratavam ambos com o mesmo respeito profissional de sempre. No final do expediente, quando Carol estava arrumando suas coisas, Juliano apareceu em sua mesa. Senhorita Duarte, poderia acompanhar-me até a garagem? Claro, Sr. Machado. No elevador, sozinhos, Juliano finalmente a beijou. Como foi seu primeiro dia oficial como namorada do chefe? Melhor do que eu esperava, Carol admitiu. Obrigada por ter sido corajoso o suficiente para tornar isso público. Carol, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu tenho 32 anos. Já passei da idade de esconder o que sinto. Se vou estar com você, vai ser de verdade, para todo mundo ver. Quando as portas do elevador se abriram na garagem, Carol sabia que havia tomado a decisão certa. Não haveria mais fingimentos, mais tensões não resolvidas, mais sentimentos escondidos. Ela e Juliano Machado eram oficialmente um casal, e toda a empresa sabia disso. A quarta-feira começou com uma agenda lotada para Juliano. Carol havia se acostumado com a nova dinâmica do relacionamento público. Colegas fazendo piadas inocentes, convites para almoços em grupo e a sensação reconfortante de não precisar mais esconder seus sentimentos. Ela estava revisando relatórios quando Juliana, da recepção, apareceu em sua mesa com uma expressão estranha. Carol tem uma mulher na recepção perguntando pelo Juliano. Ela disse que ela é muito elegante e muito bonita. Carol arqueou uma sobrancelha. Ela disse o nome? Beatriz Oliveira. Disse que ele está esperando ela. Carol sentiu uma pontada de algo
que preferiu não identificar como ciúme. Juliano não havia mencionado nenhuma reunião com uma tal Beatriz. Mas antes que pudesse pensar muito sobre isso, viu uma mulher caminhando em direção à mesa de Juliano. Beatriz Oliveira era exatamente como Juliana havia descrito. Elegante, bonita, com aquele tipo de sofisticação natural que vinha de berço. Usava um blazer bege que provavelmente custava mais que o salário mensal de Carol, cabelos loiros perfeitamente arrumados, e caminhava com a confiança de quem estava acostumada a comandar a atenção. Carol tentou não olhar, mas era impossível não notar a forma calorosa como Juliano a cumprimentou. Eles conversaram por alguns minutos em sua mesa, então ele a conduziu para sua sala particular. Quem é aquela? Ana, da contabilidade, havia se aproximado discretamente. Não faço ideia, Carol respondeu, tentando soar casual. Ela é linda, Ana comentou, e parece íntima do Juliano. Carol fingiu estar concentrada no computador, mas seus olhos involuntariamente se dirigiam para a sala de Juliano. A porta estava fechada, mas através do vidro ela podia ver as silhuetas dos dois conversando. A reunião durou 40 minutos. Quando Beatriz finalmente saiu da sala, ela parecia satisfeita, contente. Carol não conseguia decifrar a expressão dela. Beijou o rosto de Juliano de forma familiar antes de se despedir, acenou para alguns funcionários como se os conhecesse e saiu do escritório. Juliano demorou mais alguns minutos para sair da sala. Quando finalmente apareceu, Carol notou que ele parecia ligeiramente tenso. Tudo bem? Ela perguntou quando ele passou pela sua mesa. Claro, por que não estaria? Quem era aquela mulher? Juliano hesitou por um segundo que Carol não perdeu. Beatriz, uma velha conhecida. Assuntos pessoais. A explicação vaga deixou Carol ainda mais intrigada, mas ela decidiu não insistir. Afinal, eles namoravam há apenas alguns dias. Juliano tinha direito à sua privacidade, mas durante o resto do dia, Carol não conseguiu tirar Beatriz da cabeça. Havia algo na forma como ela se movia pelo escritório, como cumprimentou Juliano, como parecia familiarizada com o ambiente, que sugeria uma história mais longa e mais complexa. No final da tarde, Carol estava na cozinha do escritório preparando um café quando ouviu Marcos, do marketing, conversando com Roberto, do jurídico. A Beatriz voltou, disse Marcos. Vi. Fazia tempo que ela não aparecia por aqui. Roberto respondeu. Vocês acham que o Juliano contou para ela sobre a Carol? Deve ter contado. Eles sempre foram próximos. Carol sentiu o estômago apertar. Próximos como? Lembra da festa de fim de ano do ano passado? Eles chegaram juntos. Mas nunca rolou nada sério entre eles, né? Pelo menos é o que todo mundo sempre disse. Sei não. A Beatriz sempre pareceu estar esperando algo a mais. Carol voltou para sua mesa com o coração disparado. Festa de fim de ano. Eles chegaram juntos. Por que Juliano nunca havia mencionado isso? Às 6 da tarde, quando o escritório estava se esvaziando, Juliano apareceu em sua mesa. Pronta para ir? Juliano, Carol começou hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quem é exatamente a Beatriz? Juliano suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que Carol estava aprendendo a reconhecer como sinal de desconforto. Vem, vamos conversar no carro. No estacionamento, dentro do carro de Juliano, Carol esperou enquanto ele parecia escolher as palavras certas. Beatriz e eu nos conhecemos há alguns anos. Ele começou. Família tradicional paulistana, advogada, muito inteligente. Saímos algumas vezes. Algumas vezes? Carol, não é o que você está pensando. Eu não estou pensando nada. Só estou tentando entender por que uma velha conhecida com quem você saiu algumas vezes aparece no seu escritório para tratar de assuntos pessoais. E você fica estranho depois. Juliano a encarou por alguns segundos. Você está com ciúmes. Não estou com ciúmes. Carol mentiu. Estou tentando entender. Beatriz soube sobre nós, ele disse finalmente. Alguém contou para ela sobre o baile, sobre o anúncio na segunda-feira. Ela veio para me parabenizar e para perguntar se eu tinha certeza do que estava fazendo. Carol sentiu o sangue ferver. Ela perguntou se você tinha certeza? Carol, calma. Não, Juliano. Que direito ela tem de questionar suas decisões? Que tipo de relacionamento vocês tinham? Juliano desligou o carro e se virou completamente para ela. Carol, olha para mim. Ela obedeceu, mas seus olhos estavam duros. Beatriz e eu saímos algumas vezes ao longo dos últimos 2 anos. Nunca foi nada sério.
Ela sempre quis algo mais, eu sempre deixei claro que éramos apenas amigos. A última vez que saímos foi há 4 meses, e eu disse a ela que não ia rolar. Por quê? Porque eu estava apaixonado por outra pessoa. Por você. A resposta pegou Carol de surpresa. Há 4 meses? Carol, eu te disse que estava apaixonado por você há 2 anos. Eu não estava exagerando. Nos últimos meses, não conseguia mais nem fingir interesse por outras mulheres. Beatriz percebeu. E o que ela disse hoje? Juliano hesitou novamente. Ela disse que sempre soube que eu estava apaixonado por você. Disse que era óbvio para qualquer pessoa que me conhecesse bem. E disse que torcia para que desse certo. Carol piscou surpresa. Ela disse isso? Disse. E também disse que ia parar de insistir em algo que claramente nunca ia acontecer. Juliano alcançou a mão dela. Carol, eu sei que é estranho. Sei que é complicado eu ter uma história com outras pessoas. Mas você precisa entender. Desde que me apaixonei por você, nenhuma outra mulher importa. Beatriz ou qualquer outra são passado. Você é meu presente e meu futuro. Carol sentiu a tensão deixar seus ombros. Me desculpa, eu sei que não tenho direito de... Claro que tem, Juliano a interrompeu. Você é minha namorada. Tem direito de saber sobre qualquer coisa que possa afetar nosso relacionamento. E tem direito de ter ciúmes, mesmo que seja desnecessário. Foi desnecessário. Completamente. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando suavemente. Carol, você é a única mulher que eu quero. A única que me faz sentir completo. Mesmo. E sabe como eu sei? Como? Porque há 2 semanas eu era um cara solitário que fingia estar satisfeito com uma vida profissional bem-sucedida. Hoje, eu não consigo imaginar um dia sequer sem você. Você mudou tudo, Carol, tudo. Carol se inclinou para beijá-lo, sentindo-se tola por ter duvidado dele. Obrigada por me explicar. Obrigado por ter ciúmes. Ele sorriu contra os lábios dela. Mostra que você se importa. Eu me importo muito. Ótimo, porque eu também me importo muito. E não vou deixar nenhuma Beatriz Oliveira do mundo estragar o que temos. Quando se separaram, Carol sabia que havia aprendido algo importante sobre relacionamentos. Comunicação era tudo. E Juliano havia provado mais uma vez que era exatamente o tipo de homem que ela sempre havia sonhado encontrar. Honesto, paciente e completamente apaixonado por ela. 2 semanas se passaram desde o incidente Beatriz, como Carol havia começado a chamar mentalmente. A vida havia encontrado um ritmo natural. Eles trabalhavam profissionalmente durante o dia, jantavam juntos na maioria das noites e, aos finais de semana, exploravam São Paulo como um casal apaixonado descobrindo uma cidade nova. Mas foi numa quinta-feira à tarde que Carol percebeu que precisavam conversar sobre limites. Ela estava numa reunião com um cliente importante, apresentando a proposta final de um projeto, no qual havia trabalhado por semanas, quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Juliano. Saudades. Almoça comigo amanhã? Normalmente não seria problema. Mas a mensagem chegou durante um momento crucial da apresentação e Carol instintivamente olhou para o telefone. O cliente notou a distração. Tudo bem, Carol? Prefere que façamos uma pausa? Não, desculpe. Continue, ela respondeu, corando. Mas a concentração havia sido quebrada. Ela conseguiu recuperar e fechar o negócio, mas saiu da reunião irritada consigo mesma. Mais tarde, quando encontrou Juliano na cozinha do escritório, ela trouxe o assunto à tona. Juliano, posso te pedir uma coisa? Claro. Quando estou em reuniões importantes, prefiro não receber mensagens pessoais. Quase me atrapalhou hoje. Juliano pareceu genuinamente surpreso. Desculpa, Carol. Nem pensei nisso. Não vai acontecer de novo. Obrigada e talvez seja bom conversarmos sobre como lidar com isso. O relacionamento no ambiente de trabalho. Tem razão. Quer conversar hoje à noite? Naquela noite, no apartamento de Juliano, eles estabeleceram regras básicas. Nada de demonstrações públicas de afeto no escritório. Mensagens pessoais apenas em horários de pausa, reuniões de trabalho tratadas com total profissionalismo e um dia por semana em que não falariam sobre trabalho. E se tivermos uma briga? Carol perguntou. Como separamos o pessoal do profissional? Esperamos não ter. Juliano sorriu. Mas se tivermos, conversamos em casa, não no escritório. Combinado. Foi testado mais cedo do que esperavam. Na segunda-feira seguinte, durante uma reunião de planejamento de orçamento,
Carol discordou publicamente de uma decisão de Juliano sobre redistribuição de recursos. Ela havia analisado os números e tinha certeza de que a abordagem dele resultaria em atrasos no projeto Martins. Juliano, com todo respeito, acho que precisamos revisar essa alocação, ela disse, colocando os relatórios na mesa. Os números mostram que... Carol, já analisei essas projeções, Juliano a interrompeu, o tom ligeiramente mais seco que o normal. A decisão está tomada, mas se você olhar para a página 3, a decisão está tomada, ele repetiu, desta vez com firmeza. Carol sentiu o rosto esquentar. Ela estava certa sobre os números, tinha certeza disso, mas percebeu que a sala inteira estava observando a troca, esperando para ver como o casal lidaria com uma discordância profissional. Entendido, ela disse simplesmente, guardando os papéis. O resto da reunião passou em clima tenso. Quando terminou, Carol voltou para sua mesa sem olhar para Juliano. 2 horas depois, ele apareceu em sua mesa. Carol, pode vir na minha sala por 1 minuto? Ela o seguiu, o coração batendo forte. Quando a porta se fechou, Juliano suspirou. Você estava certa sobre os números, ele disse. Estava. Completamente. Eu revi tudo depois da reunião. Vamos implementar sua sugestão. Carol sentiu um alívio imenso, mas também confusão. Então por que você me cortou na frente de todo mundo? Juliano passou a mão pelos cabelos. Porque fiquei com medo de que parecessem que estava te dando tratamento especial. Porque paniquei e agi como idiota. Juliano, Carol, me desculpa. Você estava fazendo o seu trabalho, estava certa, e eu te diminuí na frente da equipe porque estava preocupado com a aparência. Ele se aproximou dela. Isso não pode acontecer de novo. Não pode. Ela concordou. Olha, eu entendo a pressão que você sente. Entendo que todo mundo está observando como lidamos com isso. Mas você não pode me desrespeitar profissionalmente para proteger sua imagem. Você tem razão. Absoluta razão. Juliano pegou as mãos dela. Como posso consertar isso? Na próxima reunião, você anuncia que revisou os números e decidiu implementar minha sugestão. Sem me dar crédito excessivo, mas também sem fingir que foi sua ideia. Feito. E Juliano, não fazemos isso em casa, certo? Não levamos os problemas de trabalho para nossa cama. Combinado. Naquela noite eles mantiveram a promessa. Jantaram, assistiram a um filme, fizeram amor e não mencionaram a reunião nenhuma vez. Era como se fossem 2 pessoas completamente diferentes fora do escritório. E estava funcionando. Nas semanas seguintes, eles aperfeiçoaram a arte de separar as 2 vidas. Carol apresentou Juliano a Júlia oficialmente, e as 2 mulheres mais importantes da vida dele se deram muito bem, talvez bem demais, considerando que passaram a trocar mensagens sobre ele sem incluí-lo nas conversas. Elas estão conspirando, Juliano reclamou uma noite depois que Carol desligou uma ligação de 2 horas com Júlia. Tenho certeza de que estão conspirando. Estamos, Carol admitiu rindo. Júlia está me dando dicas sobre como lidar com homens teimosos. Eu não sou teimoso. Juliano, ontem você discutiu com o GPS por 20 minutos porque tinha certeza de que conhecia um caminho melhor. Eu conhecia. Chegamos 40 minutos atrasados. Detalhes. Carol riu puxando-o para um beijo. Eu te amo teimoso mesmo. Você me ama? A pergunta saiu séria, intensa. Era a primeira vez que qualquer um deles usava a palavra. Carol sentiu o coração acelerar, mas não havia dúvida na resposta. Amo. Muito. O sorriso que iluminou o rosto de Juliano foi como o sol nascendo. Eu também te amo, Carol. Loucamente. Mesmo quando eu questiono suas decisões em reuniões? Especialmente quando você questiona minhas decisões em reuniões. Mostra que você não tem medo de mim só porque sou seu chefe. Ou seu namorado. Ou meu namorado, ele concordou, beijando-a novamente. 3 meses depois do baile, eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito. Profissionais no trabalho, apaixonados em casa, respeitosos com os colegas, honestos um com o outro. Carol nunca havia imaginado que fosse possível ser tão feliz. E o melhor era saber que Juliano sentia o mesmo. Eles haviam provado que era possível misturar amor e trabalho, desde que houvesse respeito, comunicação e muita, muita paixão. Era um sábado de outono, quando Juliano fez a pergunta que Carol havia estado esperando e temendo ao mesmo tempo. Quer conhecer minha mãe? Eles estavam tomando café da manhã no apartamento dele, o sol da manhã paulistana, criando padrões dourados no piso.
Carol quase engasgou com o croissant. Sua mãe, Helena Machado, 58 anos, mora em Campinas com minha irmã Fernanda. Ela está vindo para São Paulo na próxima semana e... Bem, ela quer te conhecer. Ela sabe sobre mim? Juliano sorriu. Carol, minha mãe sabe tudo sobre você. Ela sabe que você se formou em administração na FGV, que trabalha comigo há 2 anos, que tem um apartamento na Vila Madalena, que sua melhor amiga se chama Júlia, e que você me faz mais feliz do que ela já me viu em anos. Você contou tudo isso para ela? Não precisei. Minha mãe é um FBI particular quando se trata dos filhos. Tenho certeza de que ela já sabe até sua cor favorita. Carol sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. E ela aprova? Ela disse, e cito textualmente, finalmente, meu filho encontrou uma mulher que não o deixa ganhar todas as discussões. Ela disse isso? Disse. Aparentemente, Fernanda contou para ela sobre sua reputação de não aceitar resposta inadequada em reuniões. Carol riu, mas o nervosismo persistia. Juliano, e se ela não gostar de mim? Impossível, ele respondeu sem hesitação. Mas mesmo que fosse possível, eu não deixaria isso afetar nosso relacionamento. Minha mãe é importante para mim, mas você é minha escolha, e eu escolhi você. Na quinta-feira seguinte, eles foram buscar Helena no aeroporto de Congonhas. Carol havia passado a semana inteira se preparando. Escolheu uma roupa conservadora, mas elegante, pesquisou sobre os gostos da família Machado, até ensaiou possíveis tópicos de conversa. Mas quando viu Helena descendo da área de desembarque, todos os nervos se transformaram em alívio imediato. Helena Machado era uma versão feminina e madura de Juliano. Mesmo os olhos escuros intensos, mesmo sorriso caloroso, mesma presença que comandava a atenção sem esforço. Usava um blazer azul marinho impecável e caminhava com a confiança de uma mulher que havia enfrentado a vida e vencido. Mãe, Juliano a abraçou calorosamente. Meu filho, ela respondeu, beijando as 2 bochechas dele antes de se virar para Carol com um sorriso genuíno. E você deve ser a famosa Carol, disse Helena estendendo as mãos. Juliano não exagerou. Você é realmente linda. Muito prazer, senhora Machado, Carol respondeu, sentindo-se imediatamente mais relaxada. Helena, por favor, somos família agora. O almoço foi no Terraço Itália. Juliano havia escolhido o local propositalmente, sabendo que sua mãe adorava a vista da cidade. Durante a primeira hora, Helena fez perguntas educadas sobre o trabalho de Carol, sua família, seus planos. Mas Carol percebia que estava sendo avaliada, não de forma hostil, mas com a curiosidade natural de uma mãe protegendo seu filho. Foi quando chegaram ao segundo prato que Helena se tornou mais direta. Carol, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ama meu filho ou está com ele pela posição que ele ocupa? Mãe! Juliano protestou, mas Helena ergueu a mão para silenciá-lo. Carol sentiu todos os olhares da mesa focados nela. Era o momento da verdade. Senhora Helena, ela começou, conheci Juliano há 2 anos como meu chefe. Se eu estivesse interessada na posição dele, teria feito algum movimento muito antes. O fato é que me apaixonei pelo homem que traz café para os funcionários quando percebe que alguém está tendo um dia difícil, pelo homem que se lembra do aniversário de todos na empresa, pelo homem que fica até tarde para ajudar colegas com projetos que nem são responsabilidade dele. Ela pausou olhando diretamente nos olhos de Helena. Me apaixonei pelo homem que me conta sobre o pai dele com lágrimas nos olhos, que visita o túmulo dos pais todo mês, que liga para a mãe toda semana para saber se ela está bem. A posição profissional dele é apenas um detalhe. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto de Carol. Então, um sorriso lento se espalhou por suas feições. Boa resposta. Foi honesta. Carol disse simplesmente. Eu sei. Por isso foi boa. Helena se virou para Juliano. Você escolheu bem. Eu sei. Juliano sorriu, pegando a mão de Carol por baixo da mesa. O resto do almoço fluiu naturalmente. Helena contou histórias constrangedoras da infância de Juliano. Carol compartilhou algumas histórias engraçadas do escritório e os 3 riram como velhos amigos. No final da tarde, quando estavam deixando Helena no hotel, ela segurou Carol pelo braço. Carol, posso te dar um conselho? Claro. Meu filho é um homem bom, mas tem a tendência de carregar o mundo nas costas. Às vezes ele precisa de alguém que o lembre de que não precisa ser perfeito o tempo todo.
Entendo. E outra coisa, Helena sorriu. Ele sempre foi muito orgulhoso para admitir quando está com medo. Se um dia ele agir de forma estranha, provavelmente é porque está aterrorizado de te perder. Obrigada por me contar isso. De nada. Bem-vinda à família, Carol. No caminho de volta para casa, Juliano estava silencioso. Carol esperou até estarem no trânsito da Marginal para perguntar: em que você está pensando? Em como minha mãe te adorou. Ele respondeu: em como você foi perfeita hoje. Eu gostei dela, muito. Ela gostou de você também, pude ver, como você sabe. Porque ela te deu o colar. Juliano apontou para o pescoço de Carol. Carol olhou para baixo e viu que Helena havia discretamente colocado um colar delicado no seu pescoço durante o abraço de despedida. Uma corrente fina, com um pequeno pingente em formato de coração. Era da minha avó, Juliano explicou, a voz emocionada. Minha mãe só dá para mulheres que considera filhas. Carol tocou o colar, sentindo lágrimas picarem os olhos. Sério? Sério. Minha cunhada está esperando esse colar há 5 anos. Juliano... Carol, você não imagina o que isso significa. Minha mãe te aceitou completamente. Te vê como parte da família. E você? Como você me vê? Juliano parou o carro no acostamento da Marginal, se virou para encará-la e disse as palavras que mudaram tudo. Carol Duarte, eu te vejo como minha futura esposa. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades, de promessas, de um futuro que Carol nunca havia ousado imaginar que pudesse ser tão perfeito. Mesmo, ela sussurrou. Mesmo. Se você quiser, claro. A resposta veio na forma de um beijo. Longo, doce, cheio de sim que ela ainda não tinha coragem de pronunciar em voz alta. Mas Juliano entendeu. E quando se separaram, ambos sabiam que acabaram de fazer uma promessa silenciosa que mudaria suas vidas para sempre. Os meses se sucederam como páginas de um livro que Carol nunca queria que terminasse. O outono deu lugar ao inverno paulistano, e com ele veio uma rotina que se moldou naturalmente ao redor do amor crescente entre ela e Juliano. Eles desenvolveram tradições próprias. Sábados pela manhã, na feira de antiguidades da Praça Benedito Calixto, onde Juliano procurava vinis raros e Carol garimpava objetos de decoração vintage para seu apartamento, que estava sendo gradualmente invadido por pertences dele. Domingos eram para cozinhar juntos. Juliano revelou-se surpreendentemente talentoso na cozinha, enquanto Carol descobriu que tinha uma paixão por confeitaria. Como é que você nunca me contou que faz tiramisu melhor que o restaurante italiano da Vila Madalena? Juliano perguntou numa noite de domingo, saboreando a sobremesa que ela havia preparado. Você nunca perguntou. Carol sorriu. Além do mais, tinha que guardar alguns mistérios, para depois que você se apaixonasse por mim. Esperta. Outros mistérios que eu deveria saber? Muitos. Vai levar anos para você descobrir todos. Tenho tempo, ele disse, e a forma como pronunciou a palavra tempo fez o coração de Carol acelerar. No trabalho, eles haviam se tornado o exemplo de como misturar profissionalismo com relacionamento pessoal. A equipe os respeitava, os clientes confiavam em suas decisões conjuntas, e a empresa havia alcançado seus melhores resultados em anos. Carol havia sido promovida a coordenadora sênior de projetos, uma promoção que ela sabia ter merecido completamente, mas que Juliano fez questão de anunciar publicamente para que ninguém questionasse os critérios. Parabéns, coordenadora, ele disse naquela noite, brindando com champanhe no apartamento dele. Obrigada, diretor, ela respondeu fazendo uma pequena reverência dramática que os fez rir. Sabe o que isso significa? Que vou ganhar mais trabalho, que agora você tem autoridade suficiente para questionar minhas decisões oficialmente, não apenas extraoficialmente. Carol riu, como se eu precisasse de autorização para isso. Verdade, você já fazia mesmo. Foi numa sexta-feira de julho que Carol percebeu o quanto Juliano havia se tornado parte integral de sua vida. Júlia havia marcado uma happy hour das antigas, só as duas como nos tempos de solteira. Mas enquanto estava arrumando o cabelo no banheiro do apartamento de Juliano, que havia se tornado praticamente sua segunda casa, ela se deu conta de que sentia falta dele já, antes mesmo de sair. Vai se divertir, Juliano disse, aparecendo na porta do banheiro e abraçando-a por trás. Você e a Júlia precisam de tempo de vocês. Eu sei, mas vou sentir sua falta. Também vou sentir a sua. Mas isso é bom. É?
Mostra que ainda sentimos borboletas mesmo depois de meses juntos. No bar, Julia não demorou para notar a diferença em Carol. Você está radiante, ela observou mexendo o drink. E diferente. Diferente como? Mais madura, mais completa. Julia pausou. Você está apaixonada de um jeito que eu nunca te vi antes. Estou, Carol admitiu. Completamente apaixonada. E ele? Também. Julia, eu acho que ele vai me pedir em casamento. Julia quase derrubou o drink. O quê? Como você sabe? Pequenas coisas. Ele comenta sobre quando estivermos casados como se fosse uma certeza. Perguntou discretamente sobre meus gostos para anéis. E ontem eu peguei ele pesquisando joalherias no computador. Meu Deus, Carol, e você está pronta? Estou, Carol respondeu sem hesitação. Totalmente pronta. Julia, ele é tudo o que eu sempre sonhei. Inteligente, engraçado, carinhoso, respeitoso. Me faz sentir como se eu fosse a mulher mais especial do mundo. Você é a mulher mais especial do mundo. Com ele, eu acredito nisso. Mais tarde naquela noite, quando Carol voltou para o apartamento de Juliano, ela havia oficialmente se mudado na semana anterior, embora mantivesse seu apartamento por questões práticas. Ela o encontrou no escritório, trabalhando em algo no computador. Quando ela entrou, ele rapidamente fechou a tela. Como foi com a Julia? Ele perguntou, virando-se para abraçá-la. Ótimo, senti sua falta. Também senti a sua. Ele a beijou suavemente. Carol, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você acha de viagens para lugares históricos? Adoro. Por quê? Só curiosidade. Ele sorriu de forma misteriosa. E o que você acha de surpresas? Depende da surpresa. E se for uma surpresa boa? Aí eu adoro surpresas. Carol o estudou. Juliano, você está tramando alguma coisa. Sempre, ele riu. Mas é uma coisa boa, muito boa. Naquela noite deitada nos braços de Juliano, Carol contemplou como sua vida havia mudado. Há menos de um ano, ela era uma gerente de projetos solteira, apaixonada secretamente pelo chefe, vivendo uma vida satisfatória, mas incompleta. Agora, era uma coordenadora sênior apaixonada, vivendo com o homem dos seus sonhos, parte de uma família que a adorava, com uma vida rica em amor, trabalho realizador e possibilidades infinitas. Tudo por causa de um áudio enviado por engano. Juliano, ela sussurrou no escuro. Obrigada. Por quê? Por ser você, por me fazer feliz, por ter transformado meu erro no melhor acerto da minha vida. Ele apertou o abraço. Carol, você sabe que foi você que transformou minha vida, né? Antes de você eu tinha sucesso profissional, mas era vazio. Agora tenho tudo. Nós temos tudo. Ela corrigiu. Nós temos tudo. Ele concordou. E quando Carol adormeceu naquela noite, foi com a certeza absoluta de que estava vivendo o melhor capítulo da sua vida. Um capítulo que estava prestes a ficar ainda melhor. Ela simplesmente não sabia o quanto. O mês de agosto trouxe mudanças sutis no comportamento de Juliano, que Carol começou a notar. Pequenas coisas que, isoladamente, não significariam nada, mas que juntas formavam um padrão intrigante. Primeiro, foi a conversa estranha com Marcos, do marketing, que Carol flagrou na cozinha do escritório. Então, aquele lugar que você me pediu para pesquisar, Marcos estava dizendo quando Carol chegou. Depois conversamos. Juliano o interrompeu rapidamente, fazendo um sinal discreto na direção de Carol. Oi, amor. Ela cumprimentou, beijando o rosto de Juliano. Não interrompam por minha causa. Não era nada importante, Juliano disse, mas Carol notou que suas orelhas estavam levemente vermelhas. Depois foi Sandra, da contabilidade, que fez um comentário estranho na sexta-feira. Carol, você vai adorar a surpresa que o Juliano está preparando. Espero que aceite. Que surpresa? Carol perguntou, mas Sandra já havia se afastado, deixando-a curiosa. O comportamento mais estranho, porém, era o próprio Juliano. Ele estava nervoso. Não constantemente, mas em momentos aleatórios. Mexia mais nos cabelos, verificava o telefone com frequência e tinha desenvolvido o hábito de fazer perguntas aparentemente casuais sobre os gostos de Carol. Qual é seu restaurante favorito na cidade? Ele perguntou numa noite de terça, enquanto assistiam televisão. Você sabe qual é? Aquele italiano na Vila Madalena. E se fosse escolher um lugar para uma ocasião muito especial? Depende da ocasião, Carol respondeu estudando o rosto dele. Que tipo de ocasião? Hipotética, ele se apressou a dizer.
Só curiosidade. Na quinta-feira, foi a vez de perguntar sobre joias. Você prefere ouro branco ou amarelo? Tanto faz. Por quê? Nenhum motivo específico. Juliano? Carol se virou no sofá para encará-lo. Você está bem? Está agindo estranho. Estranho como? Nervoso, fazendo perguntas aleatórias, conversas sussurradas com meio escritório. Juliano suspirou. Carol, você confia em mim? Claro. Então pode confiar que tudo está bem, que eu só estou planejando algo bom. Que tipo de algo bom? O tipo que vai te fazer feliz. Espero. Na sexta-feira, Carol decidiu investigar. Começou por Júlia, que havia estado estranhamente evasiva nas últimas semanas. Júlia, você sabe de alguma coisa? Sobre o quê? Júlia perguntou, mas sua voz estava artificial demais. Sobre o Juliano. Ele está agindo estranho, você tem estado distante, todo mundo no escritório fica fazendo comentários misteriosos. Carol, Júlia, somos amigas há anos. Eu sei quando você está escondendo algo. Júlia suspirou. Eu sei de alguma coisa sim, mas não posso contar. Por quê? Porque prometi que não contaria. E porque vai ser infinitamente melhor se for surpresa. É algo bom? Carol, Júlia pegou as mãos da amiga. É a coisa mais linda que já vi na minha vida. Você vai surtar de felicidade. Tem a ver com trabalho? Não tem a ver com trabalho. Tem a ver com nós dois? Tem tudo a ver com vocês dois. Carol sentiu o coração acelerar. Júlia, Carol, só mais alguns dias. Prometo que vai valer a pena. No sábado, durante o passeio tradicional na feira de antiguidades, Carol notou que Juliano estava particularmente distraído. Ele parou em várias barracas de joias antigas, estudando peças com cuidado incomum. Procurando alguma coisa específica? Ela perguntou. Não exatamente, ele respondeu, mas Carol viu que ele fotografou discretamente um anel Art Deco dos anos 1920. À tarde, quando estavam tomando café numa das cafeterias favoritas no centro histórico, Juliano fez a pergunta mais direta até então. Carol, você está feliz comigo? Que pergunta é essa? Claro que estou feliz. Mesmo? Não sente que falta alguma coisa? Carol estudou o rosto dele, notando a vulnerabilidade na pergunta. Juliano, estou mais feliz do que já fui na vida. Por que está perguntando isso? Porque eu te amo tanto que às vezes tenho medo de que seja bom demais para ser verdade. Não é bom demais. É exatamente o que deveria ser. E se eu quisesse dar o próximo passo? O coração de Carol disparou. Que próximo passo? Juliano pareceu perceber que havia ido longe demais. Nada. Esquece. Estou sendo paranoico. Mas Carol não conseguia esquecer. Durante toda a noite de sábado e domingo, ela revisou todas as pistas, as perguntas sobre restaurantes e joias, os comentários dos colegas, o nervosismo de Juliano, a evasividade de Júlia. Tudo apontava para uma conclusão óbvia, mas ela não queria se iludir. No domingo à noite, quando estavam cozinhando juntos, Carol decidiu tentar uma última vez. Juliano, posso te falar uma coisa? Claro. Se você estiver planejando alguma coisa importante, saiba que eu já estou preparada. Ele parou de mexer o molho e a encarou. Preparada para quê? Para qualquer coisa que você queira me perguntar. Para qualquer próximo passo que você queira dar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Juliano foi radiante. Mesmo? Mesmo? Carol? Ele se aproximou dela, segurando seu rosto entre as mãos. Você é incrível. E você está me deixando maluca de curiosidade. Mais alguns dias, ele disse, beijando-a suavemente. Prometo que vai valer a pena. Naquela noite, Carol adormeceu com uma certeza crescente de que sua vida estava prestes a mudar novamente. E desta vez, ela não estava nervosa. Estava ansiosa para descobrir como Juliano Machado ia surpreendê-la. Era uma terça-feira comum de setembro, quando Juliano chegou ao escritório com uma energia diferente. Carol notou imediatamente. Ele cumprimentou todo mundo com um sorriso mais amplo que o normal, assoviava baixinho enquanto verificava e-mails e tinha um brilho nos olhos que ela só via em ocasiões muito especiais. Bom dia, coordenadora, ele disse quando passou pela mesa dela, o tom formal, mas o olhar caloroso. Bom dia, diretor, ela respondeu, notando que ele segurava um envelope grosso nas mãos. Durante a manhã, Carol percebeu movimentação estranha no escritório. Marcos sumiu por 2 horas, em reunião externa. Sandra fez pelo menos 3 ligações sussurradas, e até Juliana, da recepção, parecia saber de algo que ela não sabia.
Por volta das 2 da tarde, Juliano apareceu em sua mesa. Carol, preciso sair mais cedo hoje. Compromisso importante. Tudo bem. Algo que eu precise saber? Na verdade, sim. Ele se inclinou ligeiramente, baixando a voz. Quer jantar comigo hoje? Lugar especial? Que lugar especial? Surpresa. Posso buscar você às 7? Juliano, confia em mim? Carol suspirou, sorrindo. Sempre. Ótimo. Vista algo bonito, mas confortável. E Carol? Ele fez uma pausa. Hoje é um dia importante. Às 5 da tarde, Juliano já havia saído, deixando Carol com um frio na barriga que crescia a cada minuto. Ela ligou para Júlia. Júlia, preciso da sua ajuda. Finalmente, estava esperando essa ligação. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Sei. E você vai precisar da minha ajuda para ficar linda hoje à noite. É isso então? É o que estou pensando? Carol, se você está pensando no que eu acho que está pensando, então sim, é exatamente isso. Carol sentiu as pernas fraquejarem. Meu Deus. Respira, amiga. Vou aí te ajudar. Às 6 da tarde, Júlia chegou ao apartamento carregando 3 sacolas. Trouxe opções, ela anunciou, porque não sabemos exatamente onde vocês vão, mas sei que precisa estar perfeita. Elas passaram 40 minutos experimentando combinações. No final, escolheram um vestido azul marinho clássico, elegante, mas não exagerado, sofisticado, mas confortável. Júlia fez a maquiagem de Carol com cuidado profissional e arrumou seu cabelo em ondas suaves. Pronta! Júlia anunciou às 6h50. Você está deslumbrante. Carol se olhou no espelho. Estava bonita, mas mais que isso, estava radiante. A felicidade e a expectativa davam um brilho especial ao seu rosto. Júlia, estou nervosa. É normal. Mas Carol, você tem certeza da resposta? Absoluta. Então não tem por que estar nervosa. Hoje é o dia mais feliz da sua vida. Quando a campainha tocou exatamente às 7, Carol respirou fundo. Abriu a porta e encontrou Juliano esperando. Terno azul escuro impecável, camisa branca, gravata que combinava perfeitamente com seu vestido. Nas mãos, um buquê pequeno mas elegante de rosas brancas. Você está deslumbrante, ele disse, a voz ligeiramente rouca. Você também, ela respondeu aceitando as flores. O carro estava diferente. Juliano havia mandado lavá-lo e havia pétalas de rosa no banco do passageiro. Durante o trajeto, ele segurou a mão dela, mas Carol notou que seus dedos tremiam ligeiramente. Nervoso? Ela perguntou. Aterrorizado, ele admitiu, rindo. E você? Ansiosa. Boa resposta. Quando o carro parou, Carol viu que estavam no Terraço Itália, o mesmo restaurante onde haviam almoçado com Helena, onde tinham tido tantas conversas importantes. Juliano, você reservou o restaurante inteiro? Carol perguntou, notando que o salão estava vazio, exceto por uma mesa no centro, decorada com velas e pétalas de rosa. Talvez, ele sorriu misteriosamente. O maître os conduziu até a mesa. A vista da cidade estava espetacular, as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Violinistas tocavam suavemente num canto. Tudo estava perfeito demais para ser coincidência. Durante o jantar, eles conversaram normalmente, mas Carol podia sentir a tensão no ar. Juliano estava mais nervoso a cada prato, verificando o relógio discretamente, mexendo nos cabelos. Foi quando chegaram à sobremesa que ele finalmente se levantou. Carol, posso te dizer uma coisa? Claro. Há exatamente 1 ano e 2 meses, você enviou um áudio por engano que mudou minha vida para sempre. Carol sentiu o coração acelerar. Naquele domingo eu era um homem bem-sucedido profissionalmente, mas vazio emocionalmente. Tinha tudo o que pensava que queria, mas não tinha o que realmente precisava. Juliano caminhou até ficar ao lado dela. Você apareceu na minha vida como um furacão disfarçado de gerente de projetos. Desafiou minhas ideias, questionou minhas decisões, me fez rir, me fez pensar, me fez sentir coisas que eu nem sabia que era capaz de sentir. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, e Carol sentiu lágrimas picarem os olhos. Carol Duarte, você me ensinou o que é amar de verdade. Me ensinou que é possível ser feliz e bem-sucedido ao mesmo tempo. Me ensinou que a vida fica infinitamente melhor quando você tem alguém para compartilhar. Ele tirou uma caixinha de veludo do bolso. Carol, eu não quero passar nem mais um dia da minha vida sem você. Não quero dormir sem você ao meu lado. Não quero acordar sem te ver sorrindo.
Não quero enfrentar nenhum desafio sem saber que você está comigo. Abriu a caixinha, revelando um anel de noivado deslumbrante, solitário clássico, exatamente do estilo que Carol sempre havia sonhado. Carol Duarte, você aceita se casar comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Carol olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o homem que havia transformado sua vida, que a amava completamente, que estava oferecendo um futuro juntos. Sim, ela sussurrou, as lágrimas finalmente descendo. Sim, Juliano, claro que sim. O sorriso que iluminou o rosto de Juliano foi a coisa mais linda que Carol já havia visto. Ele colocou o anel em seu dedo, cabia perfeitamente, e se levantou para beijá-la. O beijo foi doce, emocionado, cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo tanto, ele sussurrou contra a testa dela. Também te amo. Tanto. Foi então que Carol ouviu aplausos. Olhou ao redor e viu, para sua surpresa total, que Júlia, Helena, Fernanda, a irmã de Juliano, Marcos, Sandra e vários outros colegas estavam escondidos atrás de colunas e biombos, todos aplaudindo e chorando. Vocês estavam todos aqui? Ela perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Não perderia isso por nada, disse Helena, se aproximando para abraçá-la. Bem-vinda oficialmente à família, filha. Júlia organizou tudo, Juliano explicou, rindo através das lágrimas. Ela disse que momentos como este precisavam de testemunhas. A festa improvisada no restaurante durou até tarde. Helena não parava de abraçar Carol, repetindo "minha filha" a cada 5 minutos. Fernanda, que Carol estava conhecendo pessoalmente pela primeira vez, revelou-se igualmente calorosa e acolhedora. Juliano me ligou há 2 semanas pedindo conselhos sobre anéis. Ela contou, segurando a mão de Carol para admirar a joia. Nunca vi meu irmão tão nervoso. Ele mudou o plano do pedido umas 5 vezes. 5 vezes? Carol olhou para Juliano, que estava sendo parabenizado por Marcos. No início, ele queria pedir na empresa, Júlia revelou. Depois pensou em pedir na feira de antiguidades. Depois na cafeteria da Liberdade. Eu que sugeri aqui no lugar onde vocês tiveram momentos importantes. E vocês estavam todos conspirando? Há semanas, Sandra confirmou. Foi a coisa mais difícil do mundo fingir que não sabia de nada. Especialmente quando você ficava perguntando por que todo mundo estava agindo estranho. Quando finalmente chegaram em casa, agora oficialmente noivos, Carol não conseguia parar de olhar para o anel. Era exatamente o que ela teria escolhido, mas de alguma forma ainda mais perfeito. Como você soube exatamente o que eu queria? Ela perguntou, deitada nos braços de Juliano. Júlia me ajudou, e eu prestei atenção em tudo que você comentou sobre joias ao longo desses meses. Além disso, fotografei alguns anéis que você parou para admirar na feira de antiguidades. Você fotografou? Várias vezes. Você nunca percebeu porque estava distraída olhando as peças. Carol riu. Você é muito mais esperto do que eu imaginava. Tive que ser. Era o pedido mais importante da minha vida. Os 6 meses seguintes passaram como um redemoinho de preparativos de casamento. Carol havia imaginado que seria estressante, mas com Juliano ao seu lado e Helena praticamente adotando o papel de segunda mãe, tudo fluiu naturalmente. Eles escolheram casar na Igreja do Carmo, no Centro Histórico de São Paulo, o mesmo local que Juliano havia mostrado a Carol durante seu primeiro passeio pela cidade. A cerimônia seria em março, no final do verão, quando o clima estaria perfeito. Tem certeza de que quer uma cerimônia grande? Juliano perguntou uma noite, enquanto revisavam a lista de convidados que havia chegado a 200 pessoas. Tenho certeza de que quero me casar com você, Carol respondeu. O resto é só festa. Boa resposta. Mas houve momentos de tensão. A escolha do vestido levou 3 meses. Carol experimentou 17 modelos antes de encontrar o perfeito. A discussão sobre o cardápio quase causou uma briga entre Helena e a mãe de Carol, que havia voado de Recife para ajudar nos preparativos. E houve um momento de pânico quando o florista cancelou 2 semanas antes do casamento. Respira, Juliano disse, encontrando Carol tendo uma crise nervosa no escritório. É só um casamento. Como assim é só um casamento? Ela gritou, fazendo metade do escritório se virar para olhar. Deixa eu reformular. Juliano riu. É o nosso casamento, e vai ser perfeito porque vamos estar juntos. Flores, comida, música,
Tudo isso é detalhe, mas eu quero que seja perfeito para você também. Carol, ele pegou o rosto dela entre as mãos. Você de vestido branco dizendo sim, na minha frente, já é a definição de perfeição. Todo o resto é só bônus. No final, tudo se resolveu. Júlia conhecia um florista que fez arranjos ainda mais bonitos que os originais. O vestido ficou deslumbrante depois dos últimos ajustes. E as mães finalmente entraram em acordo sobre o cardápio. A semana do casamento chegou com uma mistura de nervosismo e euforia. Na quinta-feira, Carol se deu conta de algo que a fez ligar para Juliano imediatamente. Juliano, preciso te contar uma coisa. Está com frio na barriga? É normal. Eu também estou. Não é isso. Carol respirou fundo. Eu acho que estou grávida. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que Carol pensou que a ligação tinha caído. Juliano? Você tem certeza? Não tenho. Ainda não fiz o teste. Mas, bem, estou atrasada e nós não temos sido exatamente cuidadosos e... Carol, você está me dizendo que pode estar grávida 3 dias antes do nosso casamento? Estou. Você está bravo? A risada de Juliano foi alta o suficiente para ela ouvir através do telefone. Bravo? Carol, estou eufórico. Se você estiver grávida, será o presente de casamento mais perfeito do mundo. Mesmo? Mesmo? Faz o teste. Agora. Eu vou aí. Juliano, você não pode me ver antes do casamento. Superstição boba, vou aí. 1 hora depois, eles estavam sentados no banheiro do apartamento de Carol, esperando o resultado do teste de gravidez. Júlia estava na sala andando de um lado para o outro, como se fosse ela a fazer o teste. 2 minutos, Juliano disse, olhando o cronômetro no celular. Estou nervosa. Eu também, mas do tipo bom de nervoso. Quando o cronômetro tocou, eles olharam para o teste juntos. 2 linhas claras. Positivo. Carol sussurrou. Positivo. Juliano confirmou, a voz emocionada. Eles se olharam por alguns segundos antes de explodirem em sorrisos. Vamos ter um bebê, Carol disse, ainda não acreditando. Vamos ter um bebê, Juliano confirmou, puxando-a para um abraço apertado. Gente, qual é o resultado? Júlia gritou da sala. Positivo! Eles gritaram de volta. O grito de alegria de Júlia provavelmente foi ouvido em 3 quarteirões. O sábado do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Carol acordou no hotel onde havia passado a noite. Juliano havia insistido na tradição de não se verem antes da cerimônia, com borboletas no estômago e um segredo maravilhoso que só eles 3 sabiam. O casamento foi tudo o que ela havia sonhado. A igreja do Carmo estava decorada com flores brancas e rosa claro. A luz da tarde criava um ambiente dourado e romântico. Carol entrou ao som de Ave Maria cantada por um coral, e quando viu Juliano esperando no altar, impecável no smoking, mas com lágrimas nos olhos, soube que aquele era o momento mais importante da sua vida. A cerimônia foi emocionante. Eles haviam escrito os próprios votos. E não houve um olho seco na igreja quando Juliano prometeu amar, proteger e fazer rir todos os dias. E Carol prometeu desafiar, apoiar e construir uma vida extraordinária juntos. Quando o padre finalmente disse, pode beijar a noiva, o beijo foi doce, emocionado e cheio de promessas para o futuro. A festa foi no hotel, onde havia sido o baile onde tudo começou. Durante a valsa dos noivos, Juliano sussurrou no ouvido de Carol. Senhora Machado, como está se sentindo? Perfeitamente feliz, senhor Machado. E você? Como se tivesse ganhado na loteria da vida. Ainda bem que você enviou aquele áudio errado, ele brincou. Ainda bem que você respondeu, ela corrigiu. 6 meses depois, numa manhã de setembro, Sofia Machado nasceu. 3,5 quilos de perfeição, com os olhos escuros do pai e o sorriso teimoso da mãe. Ela é perfeita, Juliano sussurrou, segurando a filha pela primeira vez, lágrimas descendo pelo rosto. É nossa, Carol respondeu exausta, mas radiante. Um dia vamos contar para ela que ela existe graças a um áudio enviado por engano, Juliano disse, beijando a testa da filha. Aí vamos contar que foi o engano mais certo da nossa vida. 2 anos depois, numa tarde de domingo, Carol estava organizando fotos no álbum da família quando encontrou uma foto do baile da empresa. A primeira foto deles juntos como casal. Juliano estava atrás dela, Sofia no colo, tentando alcançar as páginas coloridas. Lembra dessa noite? Ela perguntou, mostrando a foto. Como se fosse ontem, a noite que nossa vida real começou.
Não, Carol corrigiu, sorrindo. Nossa vida real começou num domingo, quando uma mulher apaixonada enviou um áudio para a pessoa errada e mudou 2 vidas para sempre. 3, Carol disse, olhando para Sofia, que havia conseguido agarrar uma foto e estava tentando comê-la. 3, Juliano concordou, beijando o alto da cabeça de Carol. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida agitada. Mas ali, naquele apartamento no Morumbi, uma família construída por acaso e mantida por amor vivia a prova de que, às vezes, os melhores destinos começam com os enganos mais improváveis. Carol Duarte havia enviado um áudio para a pessoa errada numa manhã de domingo. Juliano Machado havia decidido responder em vez de fingir que não havia recebido. E dessas 2 pequenas decisões nasceu uma história de amor, que provava que o destino, às vezes, precisa apenas de uma pequena ajuda da tecnologia para unir 2 pessoas que foram feitas uma para a outra.